tá bom? Vamos cantar essa canção chamada O Amigo, cante para Deus de coração. O amigo que eu encontrei me surpreendeu Quando todos me deixaram, ele me acolheu, sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço, Isso teve um alto preço que ele já pagou. mostrou as mãos feridas, Mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. que nesse mundo, Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. quem já sentiu A dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento, oferecer perdão. quem pode ser Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? que pelo certo A própria vida renunciou. quem pode ser Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? que pelo certo A própria vida renunciou. quem nesse mundo amor tão grande, Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar de entregar a própria vida sem temer. quem já sentiu A dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros, erros que não cometeu. olha nos olhos, Nos olhos de quem tanto mal lhe fez, sem ressentimento, oferecer perdão, Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? que pelo certo Observa a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? que pelo certo Observa a própria vida renunciou. graças a Deus. Olhe para mim, por favor. Deixe-me fazer uma oração, por favor. Ó Espírito Santo, ilumina, abençoa, dá, Senhor, a tua direção, e que a tua palavra produza fruto no coração de todos, e que quando, Senhor, formos participar da Santa Ceia, seja dentro de uma compreensão da tua vontade, em nome de Jesus, amém. Abra os seus olhos, abra a sua Bíblia agora. Deixe-me dar uma orientação aqui. Eu vou ler alguns versículos. Quando chegar no texto principal, eu leio. Êxodo, capítulo 2. Essa orientação aqui, ela tem uma importância muito grande para que você cresça espiritualmente e você possa participar da Santa Ceia de uma maneira correta. Todo o capítulo está falando da instituição da Páscoa.
Eu não vou ler todo o capítulo. Eu vou ler o versículo 9, que diz assim. Versículo 5: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ásperos, ervas amargas a comerão. Amém? Olhe para mim, por favor. Se eu for ler tudo aqui, não vai dar. Desde o início, lá no Antigo Testamento, Deus instituiu o sacrifício. Fazia-se sacrifícios de animais. Matava o animal. Antes de matá-lo, ele era oferecido a Deus, apresentado a Deus. Matava-se o animal. E o que se fazia com aquele animal? Como aconteceu na Páscoa. As pessoas comiam do animal. Aqui na instituição da Páscoa, o sangue, eles aspergiram nas ombreiras da porta da casa, porque aquilo seria como um sinal, e o anjo da morte, quando passasse para matar os primogênitos, vendo a marca do sangue do cordeiro, ali ele não entrava. E aquilo também simbolizava que através do sangue de Jesus seríamos livres da morte, da condenação espiritual. O que eles fizeram? Assaram o cordeiro, comeram o cordeiro, pães ásperos, ervas amargas. Aquele cordeiro apontava para Jesus, era um símbolo de Jesus. Os pães ásperos eram um pão sem fermento, simbolizando uma vida sem pecado. E as ervas amargas, para que eles lembrassem da vida difícil que tiveram no Egito. Por que Deus fazia dessa forma? Por que foi feito dessa forma durante anos e anos? Pega o animal, oferece o animal para Deus e sacrifica aquele animal e come daquele animal. Por quê? Porque quando as pessoas comiam do animal, é como se elas estivessem dizendo: eu aceito o Deus pelo qual esse animal foi oferecido. Eu aceito os mandamentos desse Deus. Eu aceito os ensinamentos desse Deus. Eu faço parte desse Deus. Comer a carne, alimentar-se daquele animal, representava tudo isso. Para quem esse animal foi oferecido? Ele foi oferecido a Deus. Então, quando eu como desse animal, eu estou demonstrando que eu aceito o Deus pelo qual esse animal foi oferecido. Eu aceito os mandamentos desse Deus, eu aceito as ordens desse Deus, eu aceito o que esse Deus fala. Era assim que fazia. E isso foi feito durante todo o Antigo Testamento, até que Jesus veio. Se alguém disser para você, conscientemente, você vai à casa de uma pessoa conhecida, um parente, e esse parente, inclusive sabendo que você crê na palavra de Deus,
esse parente dissesse para você: olha, eu fiz aqui esse alimento, eu preparei aqui esse alimento, mas antes da gente comer esse alimento, eu vou oferecer a Iemanjá, eu vou oferecer o Buda, eu vou oferecer o Padre Cícero, eu vou oferecer a um ídolo, a um Deus. Você quer comer? O que você faria? Consciente de que aquilo foi oferecido a um ídolo, você deveria dizer: não, eu não vou comer. O ídolo não é nada, mas eu não vou comer. Por quê? Porque passa a ideia de que comendo um animal ou um alimento oferecido a um ídolo, a um espírito imundo, a um Deus desse mundo, passa a ideia de que você está aceitando esse Deus, passa a ideia de que você está concordando com esse Deus, passa a ideia de que você está se submetendo a esse Deus. O que é que Jesus fez? Vamos ler aqui, por favor, Mateus 26, versículo 26. Jesus veio, quando chegou naqueles dias da Páscoa, toda a nação se preparando para a Páscoa. Os discípulos eram judeus, já entendia o que significava sacrifício, por que sacrifício, já tinha consciência de tudo isso. O que Jesus fez? Mateus 26, 26, enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu, meu corpo. Olhe para mim, por favor. Ele pegou o pão, estava para ser sacrificado, ele estava para derramar o sangue por nós, ele estava para entregar a vida por nós. Antes disso, ele instituiu a Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? A Santa Ceia substituiu a Páscoa. A Santa Ceia é uma comemoração, ela também é uma maneira da gente comemorar. Comemorar o quê? A nossa libertação do Egito espiritual, de uma vida pecaminosa, de uma vida de acordo com esse mundo. Jesus pegou o pão, abençoou, apresentou a Deus, e ele disse para os discípulos: comei dele, isso é o meu corpo. Eles entenderam tranquilamente. O que eles fizeram? Comeram do pão. Versículo 27, a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Amém? Eles comeram o pão, beberam o cálice. Mas olha, por favor, eles comeram o pão com aquela ideia: esse pão representa o corpo de Jesus, esse cálice representa o sangue de Jesus. É como se eles estivessem dizendo, ao comer o pão, ao beber o cálice, nós o aceitamos como Senhor, nós estamos dispostos a nos submeter à sua vontade, nós estamos dispostos a viver de acordo com a sua palavra. O Senhor é o nosso Deus. Quando nós participamos da Santa Ceia, exatamente isso. Aí vem uma pergunta: você está na igreja,
Você come do pão, você bebe do cálice. Mas é isso que você tem vivido? Você tem comido do pão, bebido do cálice, mas Ele tem sido o seu Senhor, o seu Deus? Você tem se submetido à palavra dEle? Você se dispôs a andar de acordo com a vontade dEle? Você tem vivido em comunhão com Ele? Você tem vivido como um cristão? Não. Alguns vão dizer não. Então a Santa Ceia tem sido o que para você? Que sentido tem a Santa Ceia se a pessoa está comendo do pão, bebendo do cálice que representa o corpo e o sangue de Jesus, mas ela não se submete à vontade dele, à palavra dele, à vontade dele? Então tem muitas pessoas, infelizmente, muitas pessoas estão dentro de igrejas, comendo do pão, bebendo do cálice, como se aquilo não fosse nada. E não é assim. Quando eles lá, os hebreus comeram do cordeiro, assaram e comeram do cordeiro que foi oferecido a Deus, eles estavam como dizendo: nós aceitamos esse Deus, nos submetemos à palavra desse Deus, aos mandamentos desse Deus, esse é o nosso Deus, nós seguimos a esse Deus, nós vamos seguir esse Deus. Jesus veio, não houve mais necessidade de sacrifício de animais, porque Ele se tornou o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. O que fazemos de lá para cá? O que a sua igreja faz? O que os seus seguidores fazem de lá para cá? Nós matamos cordeiro, oferecemos a Deus e comemos, e sacrificamos um animal e comemos? Não. Nós comemos do pão e bebemos do cálice, que é o corpo e o sangue de Jesus. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que Ele é o nosso Deus, que nós nos submetemos a Ele, que nós estamos dispostos a viver a palavra dEle, que nós estamos dispostos a seguir o que Ele diz e viver como Ele diz. Então a Santa Ceia, ela não pode ser pegar o pão, comer, beber o cálice, daqui, vai embora, eu vivo de qualquer jeito, eu vivo de qualquer maneira, eu faço de qualquer jeito. Não. A Santa Ceia, ela nos traz vários benefícios, ela tem vários objetivos. Ela nos faz lembrar que Jesus morreu, ela nos faz lembrar que Jesus virá, ela nos faz ter comunhão maior com Ele. O que não pode é comer do pão, beber do cálice como se não fosse nada. Então, deixe-me repetir aqui para depois a gente orar. Enquanto comiam, tomou um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Ele disse: isso é o meu corpo. Assim como aquele povo comeu do cordeiro para fazer parte de tudo aquilo, ele estava dizendo para os discípulos: isso é o meu corpo. Ao comer desse pão, vocês estarão fazendo parte de mim. Vocês têm que mostrar que eu sou o Senhor de vocês. Vocês estarão como se declarando, confessando que eu sou o Deus de vocês, e que vocês estão dispostos a se submeter à minha vontade. Comei, tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei beber de novo convosco no reino de meu Pai.
e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Então, olhe para mim, por favor. Nós vamos orar. Primeira coisa que a gente tem que entender é que ao comer do pão, beber do cálice, que representa o corpo e o sangue de Jesus, eu estou afirmando que Ele é o meu Deus, o meu Salvador, que eu estou disposto a me submeter à vontade dEle, a andar de acordo com Ele, a viver segundo o que Ele falou, o que Ele determinou, o que Ele ordenou. Eu não posso viver de qualquer jeito. Eu não posso comer o pão e o cálice e lá fora eu estou mentindo, e lá fora está prostituindo, lá fora está adulterando, lá fora está bebendo, lá fora está fazendo um monte de coisa que nada tem a ver com Deus. Eu não posso tomar do pão, comer do pão, beber do cálice e continuar com mágoa no coração, com óleo no coração e continuar vivendo de qualquer jeito. Por quê? Porque quem faz isso vai morrendo espiritualmente e muitas das vezes vai adoecendo fisicamente, e vai chegar uma hora que, se a pessoa bobear, ela vai morrer na fé completamente. Não é simplesmente pegar, comer, beber e acabou, não. Nós estamos fazendo parte dele, do seu corpo e do seu sangue, através do pão e do cálice. E o povo, os cristãos de Coríntios, eles não viam a Santa Ceia dessa forma. Por isso o apóstolo Paulo teve que escrever para eles, dizendo: muitos de vocês estão doentes, muitos de vocês estão morrendo na fé. Por quê? Porque dentro da igreja de Coríntios, as pessoas participavam da Santa Ceia, na sua maioria só para participar. Lá fora eles viviam uma vida completamente errada e eles iam morrendo espiritualmente. Então é importante que a gente entenda isso. Deixa eu, para terminar, 1 Coríntios 11. Para você fazer a sua oração, examinar o seu coração, para participar da Santa Ceia, tem que de fato ter aceito Jesus, tem que ter de fato o colocado como Senhor, tem que de fato estar disposto a se submeter à vontade dEle, tem que ter entregue a sua vida, tem que estar em paz com Deus, tem que estar com o coração puro, tem que estar com a consciência pura, porque senão vai morrendo espiritualmente. 1 Coríntios 11, versículo 17. Nisto, porém, vos escrevo, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, e sim para pior. Era o dia da Santa Ceia, ou no dia da Santa Ceia, o apóstolo Paulo escreveu: vocês se ajuntam, mas não é para melhor, não é para crescer, mas vocês se ajuntam para o pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Havia, olhe para mim, por favor, havia muita confusão na igreja, fofoca, disse-me disse, um contra o outro. Graças a Deus aqui não tem isso, e a gente trabalha de tal maneira que não dá chance para isso. Tem igrejas que é uma fofoca danada, é um disse-me disse danado, é uma divisão desgraçada, parece um monte de facção. É um par do Senhor na frente, por trás falando mal do outro, par do Senhor na frente, por trás falando mal do outro. Coríntios era isso aí, uma divisão danada entre eles. Porque até mesmo importa que haja partida entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso,
aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente, quer dizer, consciência pura, vivendo uma vida errada, sem compromisso com Deus, praticando, permanecendo no pecado, quem beber, quem comer indignamente, será réu do corpo do Senhor e do sangue de Cristo. Olhe para mim, por favor, quando a pessoa não entrega a vida, não se arrepende, não está com coração nenhum, consciência pura, não tem vivido uma vida dentro de um compromisso com Deus, de qualquer maneira, ela pega o pão, ela toma o cálice, ela participa, pensando assim, todo mundo come, todo mundo bebe, isso aqui é comer um pão, beber um cálice, isso é só comer, beber. Não, aquilo ali foi apresentado a Deus. Aquele pão e aquele cálice, ele foi apresentado como Jesus fez. Jesus, sendo Deus, sendo Filho de Deus, ele tomou o pão, ele abençoou, ele deu graças, e ele deu para os discípulos. Quando você pega o pão, pega o cálice, quando comemos o pão e o cálice, e comemos, a consciência tem que estar pura, o coração tem que estar limpo, tem que haver uma convicção de que eu fiz de Jesus o meu Senhor, eu entreguei minha vida para Ele, eu estou me submetendo à vontade dEle, eu não sou perfeito, mas eu tenho vivido a palavra dEle. Você está demonstrando tudo isso, está com o coração sujo, tem mágoa contra alguém, não perdoou, aí vai, come do pão, bebe do cálice, está prostituindo, fornicando, está tendo relação sexual com alguém que não é o marido e a esposa. Relação sexual, o sexo não foi criado pelo diabo, o diabo usa para muita coisa. Quem criou o relacionamento sexual? Deus. Para ser praticado por quem? Marido e esposa. Eu me ajuntei aqui, não, marido e esposa. Minha namorada, porque eu já vou casar mesmo depois, então, não, você está em pecado, a sua namorada está em pecado. Se você morresse nessas condições sem arrependimento, você iria para o inferno. Não, eu estou tendo relação sexual com uma pessoa que a gente está pensando em casar na frente. Não, o relacionamento sexual é abençoado por Deus para ser praticado entre marido e esposa. Fora isso, é fornicação, é prostituição e outras coisas. Eu estou praticando, estou tendo relação sexual com alguém que não é o meu marido, nem a minha esposa. Aí eu venho e pego a Santa Ceia. Eu continuo mentindo, mas eu pego a Santa Ceia. Eu continuo falando palavrão, eu pego a Santa Ceia. Eu continuo vivendo uma vida de qualquer jeito, eu pego a Santa Ceia. O apóstolo Paulo escreveu: aquele que come e bebe sem discernir, que participa indignamente, ele vai ser colocado na mesma condição de réu daqueles que mataram Jesus. Assim como aquelas pessoas que trabalharam para matar Jesus e outros que mataram diretamente, soldados e judeus e romanos, todos aqueles que foram réus do corpo de Jesus, que vão ter que dar conta com Deus. Quem participa da Santa Ceia indignamente vai para a mesma situação, será réu do corpo e do sangue de Cristo, acusado da morte, derramamento do sangue de Jesus. Então não é pegar um pãozinho e comer de qualquer jeito, não. Para a gente terminar, versículo 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para si juízo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, muita gente fraca na fé naquela igreja, e doentes, e não poucos que dormem. Tinha gente até adoecendo por causa da Santa Ceia, não por causa da Santa Ceia, por participar dela indignamente.
Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos, quando vos reunis para comer, esperai um pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando for ter convosco. Amém? Então, olhe um pouquinho, mas vamos fazer oração. Primeira coisa, lembre-se, nunca esqueça disso. Quando a gente come o pão e o cálice, simbolizando o sangue, o corpo e o sangue de Jesus, eu estou querendo dizer que eu o aceito como Senhor Deus. Eu estou querendo dizer que eu me submeto a Ele, que eu estou disposto a me submeter à palavra desse Deus, a viver de acordo com esse Deus. Era como os judeus, quando comiam do sacrifício oferecido a Deus. Quando eles estavam errados com Deus e ofereciam sacrifícios, vivendo em pecado, afastados de Deus, Deus dizia: vocês estão oferecendo aos demônios, não a mim. Estão oferecendo aos demônios. Deus, por muitas vezes, dizia: não, o sacrifício de vocês eu não aceito. E dizia: vocês estão oferecendo aos demônios. Vou participar da ceia. Examine o seu coração. Vê a sua consciência, vê se você está caminhando de acordo com Deus. Isso não é uma festinha. Isso é uma maneira de fazermos memória do nosso Senhor. Isso é uma maneira de reafirmarmos o nosso compromisso com Ele. Isso é uma maneira de fazermos memória dele até que Ele venha. Isso é uma memória de agradecê-lo pelo que Ele fez por nós. Isso não é uma festinha. Todo mundo pega, todo mundo come. Não é um bifezinho, né? Buffet, o nome é esse, eu não sei se é o buffet, não é um bifezinho. Não é uma festinha de aniversário. É uma coisa muito séria. E que muitos não querem às vezes ouvir, mas não me importa. Muitos querem às vezes simplesmente dizer: eu participo da ceia. Só que você pode crescer espiritualmente, você pode morrer espiritualmente. Vai depender de como você participa, como você vive, como você se procede, como você faz. Então nós vamos orar. Entenderam tudo, sim ou não? Se você diz: não entreguei minha vida para Jesus, eu não aceitei Jesus como meu Senhor, você só pode fazer isso se você só pode participar da Santa Ceia se você tomar dentro de você a decisão, porque não adianta comer da carne e beber do sangue dele se você não aceita, se você não crê nele, se você não está disposto a se submeter a ele. É melhor que não participe. Bispo, assim várias pessoas não vão participar, não é problema meu. Nós não temos aqui meta para ver quantos participam da ceia. A gente não manda o obreiro contar quantos participaram, não. Quem for participar, que participe dignamente. Se não for dignamente, então não, eu tenho um caso com uma pessoa, ô bispo, mas é um caso meio antigo. Você sabe, não dá para romper assim, né? Não dá para quebrar assim de cara. Então eu estou mais devagar no ritmo, entendeu? Eu tenho um caso com uma mulher, mas eu vou assim devagar para ir terminando aos poucos. Então hoje eu vou pegar ceia, mas eu vou aos poucos. Não pegue ceia nenhuma. Não pegue ceia, nem toque nela. Nem toque nela, me desculpe, nem toque nela. Porque não é festinha. É vida com Deus. É cristianismo. O apóstolo Paulo falou: porque muitos queriam comer a ceia só para encher a barriga. Ele chegou ao ponto de dizer: se vocês estão com fome, come em casa. Isso aqui não é para encher a barriga. É um compromisso, é um pacto, é uma cerimônia especial, uma coisa muito especial. E Jesus, a gente não pode esquecer, Ele está lá nos céus. Ele está sentado no trono, mas Ele está nos vendo. E o Espírito Santo está no nosso meio. Então vamos orar. Veja o seu coração, veja a sua vida.
Se você, consciência pura, coração limpo, procurando agradar a Deus, cometi erros, mas me arrependi profundamente, estou com o coração limpo, a consciência pura, vou participar dignamente. Maravilha, fico feliz por você. Você vai crescer espiritualmente. Se não for nessas condições, não faça, tá bom? Fique de pé, por favor, vamos fazer a nossa oração. Feche os olhos, esqueça-se de tudo lá fora, por favor. Ah, Senhor Jesus, nenhum de nós somos perfeitos, Senhor. Nenhum de nós podemos cair no erro de pensar que somos perfeitos, mas é possível vivermos com o coração limpo, com a consciência pura, nos submetendo à Tua palavra, vivendo como o Senhor diz que devemos viver. Quando Israel comia do pão, comia dos animais sacrificados, eles estavam como se dizendo: nós cremos, nós aceitamos esse Deus, estamos dispostos a obedecer a Sua palavra, a Sua vontade. O Senhor veio e disse: comei deste pão, é o meu corpo, bebei desse cálice, é o meu sangue. E eles, sendo judeus, entendiam muito bem o que significava. É como se eles estivessem dizendo: nós comemos e bebemos porque fizemos do Senhor o nosso Deus, nosso Salvador, porque estamos dispostos a fazer a Tua vontade, obedecer a Sua palavra, os Seus mandamentos. Ah, Senhor, se há pessoas aqui que nem sequer o aceitou como Senhor e Salvador, quem sabe há pessoas aqui que ainda têm crido em ídolos deuses por esse mundo. Quem sabe há pessoas aqui que ainda não se arrependeram dos seus pecados. Quem sabe há pessoas com o coração cheio de ódio, de mágoa. Que o Espírito Santo convence essas pessoas a um arrependimento profundo, sincero, verdadeiro. E que, Senhor, ao comermos do pão, bebermos do cálice, sejamos como os discípulos que se encheram de alegria, porque naquele dia fizeram parte do Senhor de uma maneira mais forte, pelo Teu corpo, pelo Teu sangue. Faça a sua oração. Se você precisa aceitá-lo como o Senhor realmente não fez, você precisa se arrepender de algum pecado que continua sendo praticado, se você precisa limpar o seu coração, perdoar pessoas, se você precisa limpar a sua vida,
Jesus é fiel e justo para perdoar aqueles que se arrependem. O que não pode é comer do pão, beber do cálice indignamente, porque isso não abençoa. Que a Santa Ceia produza frutos, que o Senhor abençoe. Diga em nome de Jesus, que haja em nós temor para fazer como diz a tua palavra, em nome de Jesus. Assim seja. Podem sentar, por favor. Olha, eles vão servir o pão, o cálice. Se você vai participar, é você que tem que decidir, tá? Não é obreiro, não. Nenhum pastor, nem a gente diz vai, não vai. Não, você tem que examinar o seu coração. Eu não tenho condições de fazer isso com ninguém. É você que tem que ter certeza. Não, estou em condição de participar do corpo e do sangue de Jesus. Então pega o pão, o cálice, não coma, não beba. Nós vamos consagrar e participar juntos, por favor. Que estás assentado No trono, no trono, sempre reinando, sempre reinando, soberano, soberano. anjos cantando, Anjos cantando, homens louvando, homens louvando, Deus reunido, Deus reunido com seu povo, Cristo, Filho, Senhor Jesus, Cristo, ansioso espero, cante. Ansioso espero A tua volta, a tua volta, grande dia o grande dia em que tu virás, em que tu virás. então subiremos, Então subiremos, contigo estaremos, cante para Deus, contigo estaremos para todo sempre, para todo sempre. aleluia, Maranata, Cristo, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus, fique de pé, feche os olhos e cante para Jesus. Cristo, Cristo,
sua oração, agradeça a Ele tudo o que Ele fez. Ele morreu por nós, Ele derramou o sangue por nós, Ele entregou-se por nós, Ele fez por nós o que ninguém poderia fazer. O corpo dele foi transpassado e moído pelas nossas iniquidades. O sangue de Jesus foi derramado para nos redimir do pecado, para nos libertar do pecado. Não haveria como pegar, Deus até poderia fazer um pedacinho do corpo dele e tirar e dividir para todos. Ele é Deus, Ele poderia fazer, mas Ele instituiu a Santa Ceia, e por todas as épocas a sua igreja, os seus verdadeiros seguidores, temos a honra de comer do pão e beber do cálice, como se participando de um sacrifício perfeito. Os israelitas comeram do sangue, comeram da carne, melhor dizendo, de um animal. Nós comemos do corpo e bebemos do sangue daquele que fez e que foi o sacrifício perfeito de Deus. Ele deu o seu próprio Filho para morrer por nós. E quando nos reunimos para isso, fazemos memória dele, agradecemos, mas estamos reafirmando que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, que estamos dispostos a fazer a vontade dele, a viver como Ele mandou vivermos, a esperar a vinda dele, a servi-lo através da nossa vida e fazer isso até que Ele venha, porque na eternidade nós poderemos nos assentar com Ele no grande banquete. Aleluia. Agradeça a Ele. Ele deu a vida dele por nós. Não foi para servirmos ao mundo, não foi para vivermos e continuarmos em pecado, não foi para viver uma vida suja, corrompida de mentiras, mas para que nós servíssemos como motivo de louvor para Ele. Levantamos esse pãozinho
E como o Senhor fez e abençoou, nós pedimos abençoe. Consagra que ele seja símbolo do corpo de Jesus. Que quando comermos dele, Senhor, esteja reafirmado de uma maneira maior a nossa ligação contigo. O fato do Senhor ser o nosso Deus, o nosso Salvador, de estarmos dispostos a andar como o Senhor determinou, fazermos a tua vontade, andarmos nos teus caminhos, esperarmos a tua vinda até que tu volte, estejamos todos reunidos no teu reino. Nós agradecemos. Os que creem digam assim seja. Coma do pão que representa o corpo de Jesus. Coma deste pão. Estamos participando do corpo de Jesus, muito mais do que fizeram os israelitas, porque comeram a carne do cordeiro. Nos alimentamos pela fé do cordeiro perfeito de Deus. Este cálice seja santificado, consagrado. Quando bebermos dele, sejamos abençoados, lavados. Façamos memória de ti até que tu venhas. Venhamos lembrar que o Senhor morreu por nós, para termos vida e vida eterna. Nós te adoramos. Beba do cálice. Ele está no trono assentado, nos vendo o nosso coração, a nossa sinceridade, a nossa fé. Mas Ele está aqui através da pessoa do Espírito Santo. Ó, nós te adoramos, te glorificamos. O Senhor que está sentado no trono, que venceu a morte, que nos deu vida, que nos trouxe a sua presença. Que estamos assentados no trono. Cante para Ele, feche os olhos. Sempre reinando, soberano. Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, novamente, ó